Boa noite, meus amados, e boa noite, minhas amadas. Na nossa sagrada e maravilhosa noite de hoje, eu vos trago mais uma belíssima palavra, e sejam todos mais do que bem-vindos a ela. Na nossa santíssima e lindíssima noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Gálatas, em seu capítulo de número 5, e em seu verso de número 13, que assim se escreve: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse verso nos ensina que nós não devemos abusar da liberdade que nos foi dada por Deus. A primeira parte dele se escreve da seguinte maneira: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. De fato, nós fomos chamados à liberdade. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio para tudo em nossas vidas. Deus jamais forçou que nós fizéssemos algo, Deus jamais nos obrigou a fazermos algo. Ele nunca fez isso. Deus sempre nos deixou livres para tomarmos as nossas próprias decisões, fazermos as nossas escolhas. Deus nunca forçou ninguém a nada, nunca obrigou ninguém a nada. Ele sempre deu a todos o livre-arbítrio, a liberdade para tomar decisões, para fazer escolhas e para escolher rumos para suas vidas. É basicamente isso que a primeira parte desse verso quer nos dizer. A segunda parte assim diz: Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O principal tópico dessa segunda parte é o abuso da liberdade de Deus. Muitas pessoas abusam dessa liberdade que Deus nos deu para cometerem muitos pecados, para fazerem muitas coisas ruins, fazerem muitas coisas erradas, fazerem muitas coisas carnais e mundanas. Muitas pessoas abusam dessa liberdade, achando que Deus não se importa, achando que Deus sempre vai perdoar, mas não é assim. Não é assim, você não abusa da liberdade de Deus, faz o que você quer, comete os pecados que quiser, faz as coisas carnais que quiser e depois vai pedir perdão a Ele. Porque Ele não se importa, porque Ele perdoa tudo, porque Ele é resiliente e liberal. Não, não é assim que funciona. A partir do momento que Deus percebe a sua intenção, Ele não te perdoa, porque Ele já te conhece, Ele conhece o seu coração e conhece que você vai tornar a cometer os mesmos pecados se você não pedir perdão a Ele verdadeiramente e vier com intenções de abusar da liberdade dele. Da liberdade de Deus não se abusa, não se engana a Deus, não se ludibria a Deus. Ele conhece a intenção de cada um de nós e, principalmente, conhece todos aqueles que abusam da sua liberdade. É basicamente isso que essa segunda parte quer nos dizer: o abuso da liberdade, que é quando uma pessoa usa desse livre-arbítrio para fazer o que quiser, cometer todos os pecados, fazer todas as coisas ruins e erradas, todas as coisas carnais e mundanas. Amém? E a terceira e última parte desse verso, assim se escreve: Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui é basicamente a forma correta de nós lidarmos com a liberdade que Deus nos deu. Mas qual seria, então, a forma correta de lidar com essa liberdade? Simples. Você usa desse livre-arbítrio para fazer as escolhas certas. Você usa dessa liberdade para tomar as decisões corretas. Você usa dessa liberdade para escolher a Deus, escolher os caminhos de Deus, escolher as coisas de Deus, escolher ter uma vida com Deus. Você tem que se aproveitar dessa liberdade para isso, para tomar as decisões corretas, para fazer as coisas certas, para escolher ter uma vida com Deus. Essa é a real finalidade dessa liberdade. Ou melhor, essa é a melhor maneira de se usar essa liberdade. É a melhor maneira, você escolhendo as coisas certas, fazendo as coisas certas, escolhendo ter uma vida com Deus, escolhendo servir a Ele até o último dia da sua vida. É basicamente isso que essa terceira parte nos diz. É basicamente isso que essa terceira e última parte fala ao nosso coração. É a maneira certa de lidar com a liberdade de Deus.
Nesse caso, a Bíblia nos dá um exemplo de uma boa maneira de se usar essa liberdade de Deus, sendo então servos uns dos outros pelo amor, que remete a um dos mandamentos de Deus: amai ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa mensagem de hoje, um verso muito forte, um verso muito importante e primordial. Ele nos ensina não só que somos livres para tomarmos as nossas decisões e fazermos nossas escolhas, como também nos ensina que não devemos abusar da liberdade de Deus e também, ainda por cima, nos ensina a maneira correta de usar essa liberdade. Olha só que verso forte, que verso mais poderoso, que nos ensina tanta coisa que nós podemos aplicar em nossas vidas, não é mesmo? Bom, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu espero que tenha tocado o seu coração, eu espero que tenha feito você refletir de alguma maneira. Amo muito vocês. Espero que essa mensagem realmente tenha edificado a todos, tenha acrescentado em algo na vida de todos. Novamente, amo muito vocês e nunca se esqueçam. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.